La 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 la. De volta com o nosso Você Bonita, ainda rindo um pouco, ainda conversando a respeito de outras histórias. Minha convidada também está rindo aqui, é a cardiologista, doutora Alessandra Gazzola. Bem-vinda. Tudo bem, doutora? Você pegou um pedaço da pauta daqui? Como não? Bom demais, né? E, inclusive, é uma recomendação que a gente faz, né, para os nossos pacientes. Para recuperação. Quem ri aumenta a circulação sanguínea e melhora toda a parte de oxigenação, cicatrização, tudo mesmo. É realmente efetivo. Tá aí, então ela vai dar dicas aí quando você estiver com seus pacientes também dessa técnica, né? Muito bom, muito gostoso. Mas o nosso assunto hoje é um assunto, claro que a gente sempre cuida de uma maneira leve, que é assim que deve ser, né? Já abrangendo um pouco até do assunto anterior, que a vida já está muito pesada, então vamos de forma leve. A gente vai falar hoje dos mitos e verdades sobre a angioplastia. E tem muita coisa interessante para a gente colocar aqui. Antes da gente começar, doutora, eu queria até que você comentasse, a gente já vai colocar um vídeo para entender a ilustração do que é a cirurgia, mas hoje a angioplastia, ela não é uma indicação para todas as pessoas que têm problemas cardíacos, ela tem uma indicação específica. Sim, exatamente. É uma pergunta importante, né, a gente esclarecer, porque existem especificações precisas para cada paciente, né? A gente sabe que a doença que leva à aterosclerose é uma placa de formação de gordura ali dentro da artéria, né, da coronária. Ela vem lá atrás, do começo com colesterol, sedentarismo, de outros fatores de risco genéticos, tabagismo, que influenciam isso, né? Tá. E a partir do momento que o paciente necessita de fazer um diagnóstico para saber se ele tem ou não tem a doença, que é através do cateterismo, só depois deste exame é que se pode definir se aquela lesão, aquela placa, ela realmente tem que ser feita uma angioplastia ou se ela necessita de uma terapia com farmaco, né, com remédios, ou se o paciente deveria realmente fazer uma cirurgia cardíaca. Tá, e já a gente vai mostrar o stent que você trouxe né? Isso, é um mostrar modelo ao vivo para vocês. Vamos colocar na tela então o primeiro mito ou verdade. Olha lá. Mito ou verdade? Angioplastia é uma cirurgia. E aí, doutora? Não, não é. Não é uma cirurgia. Não é uma cirurgia. É um procedimento? É um procedimento minimamente invasivo, né? Significa o quê? Que o índice de sucesso é muito grande, né? E o índice de complicação deste procedimento é mínimo mesmo. Das complicações mais comuns que a gente tem, por exemplo, seria um hematoma, né, na região, no local que deve ser puncionado para ser feito o exame. E das complicações mais graves, né, que é menos de 0,1%, seria até mesmo a própria morte. Tá, que pode levar, óbvio que a gente vai chegar aí nessa parte, a gente vai entender o porquê. Na tela, então, olha lá, como é feito o procedimento. Conta pra gente com as imagens. Inicialmente é colocado um catéter, né, que a gente vai escolher a melhor posição. Esse catéter ele é introduzido através da artéria, atingindo, né, os vasos principais, que são as coronárias intracardíacas nesse caso, e aí ele acha uma lesão ali, por exemplo. Nessa lesão, ela é feita uma expansão deste balão. Esse balão ele vai achatar, ele vai fazer uma infusão maior, uma pressão maior, né, nessa placa, fazendo com que ela se espalhe um pouco, que abra o caminho, né? Só após essa insuflação deste balão, quando ele é retirado, se torna um novo catéter, tá, com o stent, que é uma malha de aço inoxidável, né, que é posicionado no mesmo lugar dessa lesão, né, que seria da placa de ateromatose, e ele é expandido fazendo uma proteção lateral ali da região da placa, né, permitindo que o vaso fique totalmente aberto, né, que flua totalmente o fluxo sanguíneo ali sem maiores problemas. Olha só que interessante. E ele fica ali. Ele fica ali. Sempre ele é colocado, a gente vê no vídeo que tem a parte amarelinha, é a gordura, é a placa. Isso, ali, né? Seria a placa de gordura. Como vocês sabem exatamente, fico eu pensando nisso, quais exames hoje revelam onde o paciente tem aí essas placas de gordura? Porque dependendo do caso, isso pode acontecer em diversas artérias, enfim, né? Em diversos pontos, eu quero dizer. Sim. Como é que é isso? Tudo isso vem da clínica, né? A clínica é muito soberana, que a gente fala, né?
a história do paciente, o que ele sente, os dados dos exames, é um conjunto todo que a gente avalia e só a partir dali é que a gente tem condições de determinar que tipo de exame que ele vai fazer. Tá. Dentre os iniciais, o eletrocardiograma, aquele teste da esteira, né, ali já mostra alguns sinais indiretos, né. Tendo indicação, o paciente pode fazer, por exemplo, uma angiotomografia das coronárias, que é uma visualização das coronárias de uma forma tridimensional, mas por fora. Né? Tá. E aí vocês veem como está o fluxo. Ali a gente vê a presença ou não de placa de ateromatose. E com uma classificação, se ela é discreta, se ela é moderada ou se ela é importante. Tá. Mas ali a gente não vê dentro do vaso. O único que vê dentro do vaso mesmo é o cateterismo. Né? Por isso, então, aí a indicação muitas vezes do cateterismo. Exatamente. Existem também a cintilografia, por exemplo. Se eu tenho uma placa em uma coronária, ela não vai fazer uma perfusão ideal em uma determinada região muscular do coração. Ali é um sinal indireto que tem placa, é outro indicativo para se ir para o cateterismo. Mas dificilmente, raramente, o paciente vai para o cateterismo direto, a não ser que ele tenha um quadro emergencial, via pronto-socorro, com dor aguda, alteração elétrica, enfim. Aí são outros dados. E eu fiz essa pergunta porque, como paciente que somos, Sim. e acompanhando o caso de alguém da família, e que isso acontece com todo mundo, às vezes a gente não consegue ter um esclarecimento rápido, médico, não por culpa de vocês. Sim, sim. Porque as coisas são tão de urgência em alguns momentos que a gente não consegue saber o porquê de cada exame, o que vai identificar. A gente sabe que tem que fazer e tal, e aí a gente aceita aquilo, né? Sim. De uma forma e tal, para o negócio acontecer e para dar certo, né? Para salvar a vida. Mas é muito legal ter informação, né? Então, por isso, eu fiz a pergunta. Então, para entender, de fato, a indicação do cateterismo e de outros exames para a gente chegar, na indicação deste procedimento, que é a colocação do stent, de forma que ele é o tratamento. Né? Que às vezes a gente acha, mas colocar, sabe, é uma aula mesmo de medicina que eu acho que faz muito bem. Quanto mais bem informados estamos, melhor. Mas é uma coisa que dá tempo de fazer no consultório também, né? De explicar para o paciente por que a necessidade dos outros, né? Eu lembro que eu já peguei vários pacientes que foram comigo para fazer avaliação para atividade física e terminaram numa angioplastia ou terminaram numa cirurgia cardíaca, né? E demanda tempo mesmo e tem que ser explicado. Tem que saber, o paciente tem que ser consciente, saber que ele vai chegar lá, vai entrar numa sala muito gelada, né? Que vai ter várias luzes, né? Uma tela grande na frente dele, enfim. A gente tem que explicar todos esses detalhes porque é assustador. A gente tem medo daquilo que não conhecemos. Essa é a grande verdade. Mesmo. Quanto mais informação, menos medo. Menos medo, isso. Você melhor é o procedimento. E o resultado tá aí. Sim. Vamos então para o próximo mito ou verdade. Quem quiser manda perguntinha no @VocêBonitaTV. Quem faz angioplastia pode infartar. É verdade. Pode infartar, durante sim. o procedimento? Durante o procedimento, o infarto ele chega a ser uma complicação, né? Muito rara, mas chega. É claro que o perfil da placa, se é uma placa muito calcificada, se é uma placa muito instável, se é uma placa muito extensa, né? Isso aumenta a probabilidade, tá? Mas o fato que vem essa questão de mito ou verdade, pode infartar ou não pode infartar, é que eu quero deixar bem claro que o fato de fazer angioplastia não significa que a doença acabou, tá? E as pessoas hoje, infelizmente, acham que não, eu vou ali, coloco um stent e está tudo certo. E, na verdade, não está certo. A doença está instalada e precisa de mudança de estilo de vida, tá? Quem tem a doença, quem faz angioplastia ou cirurgia cardíaca e não muda de estilo de vida, vai ter uma nova lesão, é fato. E aí, a possibilidade de colocar mais de um stent existe? Existe. Numa única num único procedimento? Num único procedimento. Se a lesão ela é muito longa, né, tem casos que se implantam 2 stents na sequência, né? Tá. E são três artérias principais. E pode ter obstrução nas 3 também, dependendo da localização, pode implantar nas 3, né? Então, isso tudo é analisável. Depois o procedimento do cateterismo, a equipe médica, que seria o cardiologista clínico, o hemodinamicista, que é o especialista quem faz o exame, e o cirurgião cardíaco, normalmente nas grandes equipes, eles sentam, discutem, vê as questões de fatores do paciente, social, familiar, econômica, se é diabético, se é oncológico, se tem alguma outra doença autoimune. Isso tudo faz parte da determinação do que vai ser realizado ali naquele momento. Para o paciente. Para o paciente. Bom, tem perguntinha do público já.
Na tela. Ah, não. Tem mito ou verdade. Desculpa, ainda não tem pergunta do mito ou verdade na tela. Olha lá. Quem tem alergia a iodo não pode fazer a angioplastia. Será que é mito ou verdade? E tenho a menor ideia. Isso é um grande mito, né? É mito! E é importante as pessoas saberem disso, porque muitas vezes o paciente, ele até não se expressa, dependendo da situação que ele tiver, né? Quem fala é o acompanhante. E ele entende que jamais ele poderia fazer o exame. Eu já cheguei a atender, por exemplo, em um pronto-socorro, uma alteração de infarto, né, que poderia ter sido evitada se a paciente tivesse feito o cateterismo, né, para poder fazer o diagnóstico preparado, tudo bonitinho, direitinho. Por causa disso. Mas pela cultura e informação equivocada que os familiares receberam, né, ela não fez. Ela não fez. O que acontece é que hoje, né, o iodo, a concentração do contraste que a gente faz no procedimento, né, seja ele o cateterismo, seja ele pela angioplastia, ele tem um teor de iodo bem menor do que antigamente, né? Então, nos primórdios a concentração era maior, então o processo até de alergia repercutia mais. Hoje não, esse índice reduziu bastante, tá? E além disso é feito uma dessensibilização, que a gente chama, né, do iodo. É feito medicamentos antialérgicos para o paciente fazer o procedimento de uma forma segura, né, efetiva e tranquila. Entendi. Agora me conta uma coisa, a gente tocou no assunto do iodo, esse lance do contraste é muito sério e muito importante, porque quando você acompanha alguém tem que autorizar o procedimento, porque a pessoa vai receber o contraste. No cateterismo é o que acontece, certo? Já que a gente está falando do contraste nesse aspecto. Existem outros exames, inclusive ginecológicos, para as mulheres que estão ali buscando encontrar algo de infertilidade que também vai contraste. Sim. Mas falando do cateterismo, tirando a parte do iodo, teria algum outro problema, ou o que hoje, né, criou-se essa cultura de ter ali um receio ao receber o iodo, ao receber o contraste, é só voltado ao iodo e à alergia? Ou existem outras coisas também que são ditas, e até é importante para você esclarecer nesse momento? Culturalmente, né, para a população, o que mais fica grifado, né, que eles lembram é com relação à alergia, tá? Para nós, médicos, é importante sabermos, né, e orientar o paciente, aqueles especialmente que fazem uso de determinadas substâncias, como o diabético, por exemplo, que pode fazer uso de uma medicação à base de metformina. Tá. Né? Essa medicação, ela é feita uma excreção renal, e o contraste, ele também vai ser eliminado pela questão renal, né? Entendi, sobrecarrega. Exatamente. Então, o que a gente faz? A primeira coisa que quando o paciente chega, antes de entrar naquela salinha gelada que eu falei, ele ganha um acesso com soro na veia, que é justamente para ir hidratando e melhorando a função do rim, ajudando o rim para poder ele fazer a filtração desse conteúdo, né? Que seria o contraste no caso. Que legal. Então, além da alergia, a gente vê as medicações específicas, né? E também outras medicações que não têm excreção renal, mas que têm correlação com a coagulação, né? Tem pacientes que usam umas medicações chamadas de anticoagulantes e esses devem ser bem avaliados antes do procedimento, porque aí tem característica de suspensão antes também, controle com o exame de sangue. Imunossupressores também, para quem tem algum problema, uma doença autoimune, alguma coisa do tipo? No caso de imunossupressores, não só para autoimune, como para oncológicas, também a gente faz essa avaliação anterior, exatamente, para poder ajudar. Olha que bacana esse esclarecimento. Não tinha a menor ideia. Muito obrigada. Imagina. Isso acalma o coração de diversos aspectos, não é? Como paciente, como muitas vezes, enfim, alguém da família, né? Se não é você sempre tem alguém que já passou pelo procedimento ou que irá passar, né? Sem dúvida. Então, o importante é lembrar que se você teve indicação de fazer, né? Não atrase, né? Quanto mais medo, quanto mais retardar a realização do exame, maior risco você corre, né? O mais difícil é fazer o diagnóstico. A partir do momento que a gente tem o diagnóstico, né, o resultado vai ser melhor. Tá aí. Vamos mostrar um pouco, né? Aqui, ó, o stent, na verdade, que é essa, parece uma molinha, né? Isso, que material que é? Ele é absorvido, doutora? Esse stent... Não, ele fica lá, quero dizer, mas assim, o corpo não rejeita um stent, essa é a minha ideia. Não rejeita. O que acontece o que pode acontecer com os stents é uma restenose que a gente fala, né? Porque há um processo inflamatório após a instalação, né?
O que é importante eu falar aqui também é que logo no início não havia stent, havia só aquele balãozinho que era insuflado no começo do vídeo. Tá. Depois veio os stents, né, que são de uma malha de aço inoxidável, né, e depois veio a nova geração que nessa malha tem um polímero que faz liberação de medicamento, tá? Esse absorvível libera medicamento. Então, inclusive quando o paciente sai da angioplastia já com stent, ele sai com uma prescrição, às vezes o medicamento tem um custo alto e o paciente para com a medicação. É importante conversar com a família, fazer um conjunto, comprar um remédio, porque ele ajuda esse stent a liberar o medicamento e manter aquele acesso ali sempre pérvio. Tá. Quem não faz isso aumenta o risco de fazer uma nova placa naquele lugar, né? E poder gerar até mesmo um novo infarto. Puxa vida. Tá bom? Parabéns, então. Vamos colocar mais um mito ou verdade na tela, daqui a pouquinho perguntinhas do público. Olha lá. Angioplastia tem prazo de validade, isso é mito ou é verdade? Importante essa também. É mito, né? Não mito. Tem isso. Colocou não tem, ali o stent. Não tem prazo de validade, porque o que a gente precisa? Mudança de estilo de vida, né? Saber que tem a doença, você tem que mudar o estilo de vida. E tem que mudar o estilo de vida para a família inteira, porque tem um componente genético para isso. Então, se você é pai, você precisa melhorar o hábito alimentar do seu filho, fazer com que ele estimule a ele também fazer atividade física, né? E não fumar se chegar a fumar, tá? Doutora, a gente falou aí a respeito de exames e tal. Conta um pouquinho que aqui a gente consegue Nesse ver, círculo né? amarelo, a gente pode observar no primeiro pré ali, né? Que é o pró, né? Que seria o pré-placa, ele tem uma falha de enchimento no meio da coronária, essa coronária descendente anterior, tá? É aí que a gente entende que tem uma plaquinha. Isso, é que tem uma falha ali do preenchimento, né? Aí após, você vê que ela já está totalmente igual, né? Ela está toda preenchida, bonitinha. E ali vai se passando os anos, após o primeiro ano, após o segundo ano, após o quarto ano, após o sétimo ano. Isso é um perfil de paciente que aceita, né? Que ele tem a doença e assume que ele é capaz de fazer o tratamento, de mudar de estilo de vida. Já já você conta quais são as principais mudanças. Tá. Perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Tati, um beijo para você. Quais cuidados devo tomar após fazer a angioplastia? Os cuidados são dependentes do lugar, né? Se for femoral, por exemplo, existe uma recuperação um pouco maior, né? Na artéria femoral, que é aqui na região da virilha, tá? Cerca de 6 horas você fica ali no pós, né, procedimento, fazendo uma compressão local, né? Tá. E demora mais ou menos até 48 horas para poder voltar às atividades habituais, que seria um caminhar um pouco maior, né? E fica internado quanto tempo normalmente? Em média de 24 a 48 horas, tá? Que é justamente para fazer esse controle, né, do local onde é feito o catéter, né, onde é feito colocada a punção, na verdade, com o catéter, e observado também os parâmetros no eletro, o quadro clínico do paciente, né, acompanhamento da função renal, inclusive. Então exige esse tempo aí. Aí, tem mais perguntinha? Na tela, olha lá. Mito ou verdade? O processo de angioplastia dá dor no peito. Mito ou verdade? Verdade. Eu gostaria até de falar, né, que não é aquela dor do infarto, mas eu gosto de explicar para os pacientes que quando há injeção do contraste, eles vão sentir um calorão no peito, né, e normalmente a maioria sente, né. Se a lesão for extensa e grave, o paciente sente também um pouco de desconforto no peito, né? Então é importante ele saber que ele pode sentir, mas são casos muito específicos, são poucos os pacientes que sentem também. Então, assim, para a gente encerrar a pauta com todos os alertas, porque foi uma aula, parabéns pela didática, Obrigada, pela forma como você conta. Eu que agradeço a oportunidade. Isso realmente faz muito bem para quem não é da área ter esse tipo de informação. Quais são, então, as principais mudanças de hábito? Mudar de estilo de vida significa deixar de fumar, mesmo que seja de graça de alguém, que é o tabagismo passivo, isso também influencia. Acabar com o sedentarismo, tá? A atividade física é considerada 150 minutos semanais, tá bom? Para se ter uma boa atividade física, você libera mais neurotransmissores, da felicidade, do humor, né? Melhora o metabolismo, isso tudo influencia. Especialmente a dieta, né? Procurar escolher melhor os alimentos sempre é melhor.
tá? Nada de muita pressa, você tem que ir no supermercado sem fome, sem pressa, para o que você colocar dentro do seu carrinho ser realmente aquilo que a sua família precisa, porque se você levar um chocolate ou alguma coisa industrializada, acaba comendo, para não desperdiçar, fazer desperdício, enfim, é isso que a gente tem que mudar, tem que começar na mente, né? Mudança de estilo de vida. E o que eu acho que tem mudado muito nos estudos de vocês é aquele lance da gordura, ligada à gordura, que quem tem problema cardiovascular tem que só diminuir gordura. Não é bem assim, né, doutora? Tem que diminuir a questão de carboidrato refinado, Sim, que também dá placa, porque também vira gordura. Também se converte. O lance dos industrializados que você comentou, que acaba o quê? Inflamando o corpo, intoxica, então você já tem a placa ali. Exatamente. Você inflama mais... Aumenta mais o risco, aumenta mais dela se romper, inclusive e até sair provocando um infarto, por exemplo. Então, isso é muito importante. Obrigada, viu, doutora? Parabéns. Eu vou deixar aqui um contato para vocês. Quem quiser saber mais, tem um telefone que é o WhatsApp, tá? É o 97282-9922. 97282-9922. E tem um site que é a letra G, o número 2 e a palavra health, tá? .com.br. Pronunciando tudo, seria um... G2 Health. G2 mesmo que se fala, né? G2health.com.br. Você já encontra mais informações do trabalho. Nossa cardiologista de hoje, doutora Alessandra Gazzola, parabéns. Obrigada. Foi muito legal. Até a próxima. Eu que agradeço.